Pega sua Bíblia comigo e abre um livro de Primeiro Livro dos Reis, capítulo de número 21. Hoje eu vou fazer apenas uma introdução. Vou dividir hoje a revelação com a bispa, mas eu queria refletir com você. Primeiro Livro dos Reis, capítulo de número 21. Ô meu irmão, seja bem-vindo, prazer ter vocês conosco, Deus abençoe. Tem mais alguém que nos visita aqui pela primeira vez, irmãos? Olha, seja bem-vindo. Tem mais alguém que nos visita pela primeira vez? Ela? Ela tá com vergonha? Levanta a mão assim. Seja bem-vindo, Deus abençoe a sua vida. Recebe um mimo aí da Igreja MAP. Esse chocolate aí é para adoçar a sua boca, tá? Porque a vida quem adoça é Jesus. Isso. Primeiro Livro dos Reis, capítulo 21, a partir do versículo 1. Diz o seguinte: sucedeu depois dessas coisas, que tendo Nabote, o jezreelita, uma vinha em Jezreel, junto ao palácio, repete comigo, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria, falou este a Nabote, dizendo: dá-me tua vinha para que me sirva de honra, porque está vizinha ao pé da minha casa, e darei por ela uma outra vinha melhor. Ou se desejares, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Respondeu, porém, Nabote a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade de estarmos na Tua presença, de ouvirmos a Tua voz. E eu lhe peço, meu Rei, Senhor e amigo, fala conosco, no nome de Jesus. Amém? A Bíblia vai nos relatar, irmãos, acerca de alguns personagens que foram emblemáticos e marcantes nas suas trajetórias das páginas bíblicas. E um dos reis mais emblemáticos que já houve foi o rei Acabe, marcado por a sua apostasia e as suas oposições àquilo que eram princípios, que fez com que o seu reinado fosse marcado por juízos de Deus sobre a sua trajetória. E nesse episódio que acabamos de ler, a Bíblia vai dizer que o rei Acabe está em um momento de êxtase. Não havia guerra, não havia batalhas, e ele está no momento de contemplação, avaliando, quem sabe, as suas conquistas de reinado, avaliando a sua trajetória de vida até ali. Mas nesse tempo de contemplação, Acabe vai perceber, ele vai passar, ele vai olhar para o seu palácio, e entre o seu caminho existe uma vinha. Entre o seu palácio e a sua caminhada existe uma vinha. E a Bíblia diz que ele vai desejar aquela vinha porque ela estava próxima ao lado do seu palácio. E é óbvio que todo rei, ele também tem que ter uma habilidade para negociar, de administração. E a Bíblia diz que ele vai desejar aquela vinha. E ele tem um projeto para aquela área que seria conquistada. A Bíblia vai dizer que ele queria construir, que ele queria edificar um jardim. Ele queria que ao redor do seu palácio ele tivesse uma vista diferente, uma vista que fosse
que parecesse mais com ele, que parecesse mais com aquilo que ele representava. Ele queria ter uma visão diferente todas as vezes que ele se dirigisse àquele lado específico do seu palácio. Mas entre o desejo do rei e um sonho, tem alguém que tem por herança uma vinha. E nesse afã de conquistar, de conseguir aquela vinha, o rei vai chamar o proprietário para uma possível negociação. No seu coração estava claro, óbvio, que ele com certeza conseguiria. Por quê? Porque dentro da negociação ele tem tudo. Ele tem, primeiro, o desejo, segundo, o dinheiro, e terceiro, o poder para decidir, para pesar na mesa da negociação. E para Acabe está claro que aquela seria mais uma das suas conquistas. Seria com certeza o projeto que ele havia idealizado para ficar ao lado do seu palácio. Já está pronto, arquitetado, assinado pelo arquiteto. Porém, ele precisava da confirmação do proprietário. Ele precisava tornar legítimo aquela compra. E trazendo o proprietário para aquela mesa, ele vai oferecer as possibilidades. E as possibilidades eram ótimas. Eu quero a sua vinha. Ele vai dizer o motivo. Ela está ao lado do meu palácio. E ele vai esboçar o projeto. Eu tenho um projeto para esse lugar. Eu tenho um projeto para essa terra que está em tuas mãos. E para que esse projeto, esse meu sonho, esse meu projeto se torne uma realidade, eu quero te propor aqui, primeiro, o valor que você estabeleceu, eu pago. Nós temos algumas pessoas aqui que são empresários, ou você que já fez negócio. Irmãos, não tem negócio melhor na face da terra do que aquele que a pessoa olha para você e pede para você o seguinte: coloca o preço, estabelece o preço, porque o preço que você estabelecer, eu pago. A negociação, irmãos, era apenas questão de momentos, porque seja lá qual fosse o valor que ele estabelecesse, ele seria ressarcido. Mas no coração deste proprietário de Nabote existe algo que o preço não paga. O rei está disposto. Coloque o valor que você quiser, eu pago. E se for apenas uma questão, se essa for a sua cultura, de estabelecer uma vinícola, eu lhe dou uma melhor. Eu tenho uma área muito maior, muito melhor. E se for esse o teu apreço, eu apenas faço uma permuta, te coloco em outra área, mas essa área, mesmo inferior, eu só quero porque está do lado do meu palácio. Mas do outro lado tem um homem que tem uma pequena porção de terra, mas não tem preço que pague, porque é fruto de uma herança. Deixa eu te perguntar, qual é o preço da tua herança? Sabe, irmãos, às vezes nós acabamos negociando a nossa herança por preços
que muitas vezes são insignificantes diante do valor daquilo que está nas nossas mãos. Que hoje no culto de família, qual é o preço da tua herança? Qual é o preço da tua casa? E quando eu estou falando de casa, eu não estou falando da estrutura, que de repente você pode olhar e falar assim: poxa, bispo, aqui eu investi muito dinheiro, o alicerce, sobrado, vale X valor por metro quadrado, mas não é desse tipo de área que eu estou falando. Eu estou falando daquela área que se move, que te sente, aquela área que gera expectativa quando você se ausenta. Porque coisa boa, irmãos, viajar é bom, sim ou não? Quem gosta de viajar aí? Levanta a mão. Viajar é extraordinário. Eu e a bispa tivemos agora 2 dias de imersão em projeto de casais, REM. Foi sobrenatural. Tivemos mais 2 casais conosco, a Lawrence, a esposa, o Natan e Silvia, e foi um tempo assim extraordinário, irmãos. Mas quando falou assim, é hora de ir embora, irmão, você pode estar em Dubai, você pode estar, mas quando fala na hora de ir embora, não tem nada, sabe? E o que faz você voltar não é o lugar, é quem está te esperando. Sabe, eu queria destrinchar aqui outras coisas, mas isso pesou no meu coração, porque daqui a pouco a bispa vai trazer uma revelação para o seu coração acerca desse texto. Mas eu queria pensar com você, qual o preço da tua herança? Porque no decorrer da nossa caminhada, irmãos, assim como o rei, aquilo que muitas vezes a gente carrega e tem, se torna valioso para os olhos de pessoas que estão do lado de fora. Alguém passa por você, vê o seu relacionamento e fala assim: nossa, que casal bonito. Vê os seus filhos, vê as suas conquistas, acompanha suas redes sociais e fala assim: poxa, ele é um vitorioso. Mas quem olha de fora, muitos gostariam de estar no seu lugar sem saber o preço que você pagou para você chegar até ali. Porque desejar, irmãos, é oriundo do ser humano. Mas quantas noites de sono você perdeu para você conquistar aquilo que você tem hoje? Quantas noites na presença de Deus você passou perguntando a Deus se essa seria essa escolha que está do seu lado? Cadê os maridos e mulheres? Dá um glória a Deus aí. Essa escolha que você fez se confirmasse no seu coração e principalmente no coração de Deus. Quantas vezes aquilo que hoje você chora foi o seu motivo de sorriso? Foi aquilo que fez você respirar, transpirar, que fez você olhar para o céu com um sentimento de gratidão e falar: Senhor, muito obrigado. Porque aquilo que um dia você desejou, a Bíblia diz que a fazenda, em Provérbios vai dizer que a fazenda, as terras, são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Sabe, aquilo que muitas vezes, irmãos, foi uma herança de Deus, uma conquista sua. Alguns valores vão sendo colocados, algumas propostas, porque o que está na mesa é uma proposta. Algumas propostas vão sendo feitas e a gente vai perdendo o apreço por aquilo que é nosso, por causa de uma discussão,
por causa de uma insatisfação, por causa de uma forma de olhar as coisas de forma diferente, você vai olhar e cada um vai ter uma avaliação diferente, de repente, de um vaso que está posto na cozinha. Bispo Emerson, eu não tenho muito apreço por flores em qualquer lugar da casa. A bispa tem uma outra percepção com relação a isso. De repente para ela é valioso, para mim não faz diferença. Mas muitas vezes, por causa de um ponto de vista diferente, as pessoas se divergem uma da outra, e aquilo que é pequeno e insignificante, irmãos, começa a comprometer uma herança, a ponto de você olhar para aquela herança e você não ver significado. Fazer com que você deslumbrasse, olhasse para o céu de uma forma grata. De repente são tantos dissabores que você passa por aquilo, que você perde o prazer de estar naquele ambiente. O ambiente que Deus te entregou. Um ambiente que só você e Deus sabe o preço que você pagou para você estar ali. Mas perceba, irmãos, que o que você tem hoje foi resposta de Deus para a sua vida. O que você conquistou hoje, resposta de Deus para a sua vida. Permita que o diabo, por mais que ele te odeie, eu tenho duas informações para te dar. Você tem um Deus que te ama e você tem um inimigo que te odeia. Mas todo ódio e todos os planos do diabo não foram suficientes para tirar a sua conquista. Você prevaleceu, você conquistou, você viveu, você trouxe para si aquilo que um dia você desejou. Porém, o diabo não tem o poder de tirar sua conquista, mas ele nutre e trabalha dia a dia para tirar a sua alegria daquilo que você conquistou. Bispo, eu não estou entendendo. Para quantas pessoas você mandou o convite de casamento? Amigos que ficaram de fora, porque o buffet estava enxuto. Então você teve que fazer uma avaliação, uma seleção dos mais próximos. Para quê? Para participar do momento mais importante da sua vida. E hoje, Satanás criou tantas coisas que você vislumbra a possibilidade de sair, de abrir mão daquilo que um dia foi um sonho. Perceba, irmãos, que enquanto nós caminhamos, alguns preços estão sendo colocados naquilo que é a nossa herança. Seu casamento, seus filhos, seu emprego, da sua igreja, seu ministério. A pergunta é: qual é o preço da sua herança? Eu sei que, sabe, existem algumas propostas que pesam em nós. Já pensou você poder ficar rico por causa de um pedacinho de terra? É a oportunidade da vida dele. Mas ele estava diante de algo que dinheiro não comprava. Pergunta para alguém que está do seu lado: qual é o preço da tua herança? Bispa Regina. Forte, né? Mais forte vai ficar agora. Marcos 21, a partir do versículo 6. Pode descer, 7.
Pode deixar bem aí. O bispo acabou de ministrar. Um homem que não negociou aquilo que ele tinha enquanto herança, porque a herança é aquilo que deixam para nós. E legado é aquilo que constrói em nós. Ele só teve uma herança porque antes disso ele teve um legado construído. Por isso que Nabote não abriu mão daquilo que os seus pais deixaram para ele. Sabe o que tem acontecido? Muitas vezes a gente tem aberto mão do legado e, consequentemente, a gente abre mão da herança. Nabote foi uma exceção. Ele não abriu mão daquilo que era o legado que foi construído por seus pais nele. E, consequentemente, ele não abriu mão da herança, porque a herança fala de preço, legado fala de valor. E muitas vezes nós estamos negociando aquilo que tem preço e colocando em risco aquilo que tem valor. E tem uma coisa que eu costumo dizer aqui, que pior, diga comigo, pior do que uma pessoa não posicionada no lugar certo, é uma pessoa posicionada no lugar errado. Tão importante quanto você está posicionado é você saber o lugar que Deus tem para você. E muitas vezes a gente está no lugar que Deus não preparou para nós. Quinta-feira Deus me trouxe uma palavra. E casou muito com aquilo que o bispo falou e com aquilo que nós vivemos esses dias. Porque quando a gente fala de Jezabel, a gente não fala só de uma pessoa. Aqui, ela é uma pessoa. Mas lá, em Apocalipse 2, é um espírito. Percebam. Todas as vezes que você não negociar com o diabo aquilo que você tem com relação àquilo que são os seus sonhos, ele sempre vai enviar alguém que tenha poder para negociar aquilo que você não negociou. E sabe o que o diabo tem feito? Tirado homens da posição, tirado mulheres do lugar ao qual elas foram estabelecidas para ocupar, e tem feito uma confusão naquilo que são os valores. E uma vez que eu não sei aquilo que é o meu lugar, eu perco a ciência do lugar onde eu fui estabelecido para estar. E como ministrou o bispo, o diabo ele não pode roubar de você aquilo que Deus te deu, mas ele pode te tirar a alegria daquilo que é o propósito do Senhor na sua vida. E muitas vezes o diabo tem feito isso. Como ele não consegue negociar aquilo que é o legado, muitas vezes ele tem dado preço naquilo que é herança. E a gente tem aberto mão. E uma vez que eu abro mão daquilo que é importante, eu ponho em risco aquilo que é a promessa. Aqui, Jezabel é só uma pessoa. Como eu disse lá em Apocalipse, ela é uma personificação de um espírito que hoje tem, sim, entrado muitas vezes nas nossas casas, nas nossas igrejas, e tem roubado de nós aquilo que é importante. Sabe por quê? Jezabel ela não vem com o intuito só de te tirar daquilo que é a sua bênção. Ela tem o dever de te tirar daquilo que é o centro da vontade de Deus. E uma vez que você negocia aquilo que são princípios, ela arranca de você a missão, a visão e os valores. E uma vez que você negociou os princípios, que ela arrancou de você a missão e os valores, ela compromete o propósito. E quantas vezes nós negociamos com Jezabel aquilo que era a missão, a visão e os valores? Não, bispo, mas eu tenho a minha visão definida, eu tenho a missão muito definida, eu tenho os valores. Como está a sua casa? Como estão os seus filhos? Como está a sua vida de intimidade, comunhão com Deus? Porque tudo começa na nossa falta de relacionamento. Com meu marido? Com a sua esposa? Não. Tudo começa
na nossa falta de relacionamento com Deus. Porque uma vez que eu sou instruído que eu tenho uma vida de relacionamento com Ele, eu não deixo o diabo comprometer aquilo que a vinha que eu recebi como herança, mas antes foi construído dentro de mim um legado. Uma vez que eu comprometo o legado da intimidade, da comunhão com o Senhor, eu comprometo a herança que foi deixada através de Cristo. Porque nosso casamento é herança, nosso relacionamento é herança, nossos filhos são herança, mas o legado de Cristo é aquilo que é construído lá de dentro. E uma vez que eu negociei o legado, logo eu comprometo aquilo que é herança. E Jezabel tem o poder para fazer isso. É porque Jesus deu? Não, é porque eu dei acesso a ela. Jezabel aqui, esposa de Acabe, um homem fraco, apesar de estar numa posição de governo. Um homem que não sabia, não tinha uma identidade estabelecida. Ela era uma princesa fenícia, de um Deus estranho. Não fazia parte daquilo que era a cultura dos filhos de Deus, mas ainda assim, ela teve autoridade. Deixa eu falar uma coisa para você. O diabo só tem poder para fazer na minha e na sua vida quando nós abrimos uma legalidade. Isso vem através de quê? Autoridade é poder delegado. Você acha que o diabo vai chegar fazendo bagunça na sua vida sem antes você ter aberto uma brecha para ele atuar? Você acha? Quando Jesus desceu, o que ele conquistou na cruz do Calvário, não foi só uma vida salva. Isso foi o mais que Jesus fez. Mas prosperidade, vida abundante, saúde divina, tudo isso faz parte do pacote que Deus tinha para mim e para a sua vida. Mas uma vez que eu entrego, uma vez que eu comprometo aquilo que é a minha vida de intimidade, aquilo que foi a minha salvação, que Jesus me entregou, consequentemente, eu comprometo todo o restante. Acabe era um homem que estava numa posição de governo. Quantos aqui estão numa posição de governo? Quantas pessoas aqui estão numa posição de governo? Todos nós estamos. Talvez você não seja um governador, um deputado, mas você tem uma posição de governo na sua casa. Você tem uma posição de governo naquilo que o Senhor confiou nas tuas mãos. Isso é posição de governo. Governo diz muito a respeito daquilo que é liderança. A capacidade que Deus nos dá de liderar, de estabelecer, de desestabelecer, isso é governo. Mas a Bíblia diz que nós também fomos feitos reis e sacerdotes. Sacerdote, rei, posição de governo. Sacerdote é o quê? Autoridade em Deus para destruir. Primeiro a gente manifesta, depois destrói as obras do diabo. Mas sabe o que a gente tem feito? Porque muitas vezes a gente não está no lugar que Deus estabeleceu para nós. O que a gente faz? A gente permite que outra pessoa faça aquilo que nós deveríamos fazer. Jezabel, ela só fez o que fez. Peraí, gente. Jezabel só fez o que fez porque Acabe não tinha uma identidade estabelecida. Apesar de ser esposa, eu sou esposa do bispo. Amém? Eu tenho autoridade para fazer na igreja. Eu tenho autoridade para agir e fluir naquilo que é a unção do Espírito sobre a minha vida. Mas a igreja, depois de Cristo, tem uma voz de comando. E se ele não está estabelecido no lugar que Deus tem para ele, de forma efetiva, logo eu posso comprometer aquilo que é a unção que Deus deu para ele. Vou fazer isso? Não, porque eu não sou Jezabel. Mas tem muitas mulheres que têm se comportado como Jezabel e têm te dado acesso. Sabe por quê? Porque homens saíram do seu lugar e da posição que Deus confiou. E uma vez que eu saio do lugar que Deus me confiou, eu comprometo o propósito. Como eu disse, Jezabel aqui é uma pessoa, mas lá, depois vocês vão ler, Apocalipse fala de uma igreja, Tiatira. A Bíblia vai dizer que ela fazia boas obras, ela atuava no amor,
um dos mandamentos novos que nós temos. Mas a Bíblia diz que a igreja de Tiatira tolerava o espírito de Jezabel. E o espírito de Jezabel nesse tempo tem vindo de encontro a muitas casas, a muitas famílias, e em nós enquanto igreja. Ontem nós aprendemos bem, de forma definida, que isso aqui, o lugar onde nós nos reunimos, é templo, mas eu e você somos igreja. E o espírito de Jezabel tem tido poder para atuar na minha e na sua vida. Está repreendido, bispa? Tem. Quando nós negociamos o nosso tempo de intimidade e comunhão, quando nós negociamos aquilo que é a nossa qualidade de vida no Senhor e com Ele, nós entregamos nas mãos de Jezabel o controle daquilo que era nosso. E aí esse espírito muitas vezes tem ganhado no nosso coração aquilo que é o acesso para atuar nas áreas mais importantes das nossas vidas, comprometendo o propósito. E às vezes a gente olha assim e fala: bispo, mas como é que eu estou fazendo isso? Saindo da posição que Deus me confiou. Jezabel não vem com o intuito de destruir tudo. Primeiro ela rouba a sua intimidade, depois ela rouba a sua comunhão, depois ela rouba o teu tempo de leitura de Bíblia. Depois que você já perdeu a noção de princípio, é normal para você algumas coisas, ouvir falar palavrão, ouvir música secular. É natural para você não ouvir cultuar mais. É natural para você xingar no trânsito. Por quê? A minha vida de intimidade está comprometida. O meu lugar de legado está sendo comprometido. Eu não estou percebendo, mas logo, logo a minha herança também vai ser. E esse lugar de legado é comprometido porque Jezabel teve acesso. Percebam, eu como igreja faço boas obras. Eu como igreja trabalho em amor, mas deixei a minha vida de intimidade, deixei a minha vida de comunhão, deixei a minha vida de relacionamento, deixei o meu lugar de segurança. E uma vez que eu deixo esse lugar, aí eu vou saindo um pouquinho. Eu vou saindo um pouquinho. Tá aqui. Aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar de adoração, aqui é o meu lugar de comunhão, aqui é o meu lugar de vida com Deus. Aí eu tô saindo. Aqui eu falei um palavrão. Aqui eu ouvi uma música. Aqui eu deixei de ir pro culto. Aqui eu já saí com um amigo que é mudando, que não faz mais parte daquilo que é a minha vida. Aqui eu já não falo mais de Jesus para ele. Aqui ele já me corrompeu. Aqui eu já estou fazendo aquilo que eu não deveria fazer. Estou distante do lugar da comunhão. E o fato de estar distante do lugar da comunhão me coloca em risco, porque Jezabel é o espírito que vem nesse tempo com o espírito de manipulação, fazer aquilo que é errado parecer certo. E muitas vezes nós estamos colocando aquilo que é o errado no lugar do certo. A gente está deixando aquilo que é o profano ocupar o lugar do santo. E a gente começa a negociar aquilo que são os valores. A gente já não quer mais viver uma sã doutrina. Sabe por quê? Gente, o pecado não é ruim não. Quem acha o pecado ruim? Você acha que o pecado é ruim? O pecado não é ruim, mas as consequências do pecado é desastrosa. Quem bebia aqui? Beber era bom, não é? Era bom. Mas o dano da bebida é desastroso. Gula. Quem comia demais? Eu comia, gente, de forma descompensada. Engolindo as emoções. É bom comer. Mas o fato de estar longe da comunhão me faz ficar vazia daquilo que é o princípio e me põe numa posição de risco que me faz negociar o inegociável. E muitas vezes, pelo fato de estar fora, longe do lugar da intimidade, a gente entrega o acesso a Jezabel. E sabe o que ela faz? Ela começa com a manipulação. Assim como Jezabel aqui fez. O que ela fala para Acabe?
levanta-se, come, anima-se. Conseguirei para você a vinha de... Não estava em negociação, porque Nabote não negociou, mas ela deu um jeito de conseguir, porque Acabe estava fora daquilo que era a posição. Vocês entendem que o fato de eu estar fora da posição vai fazer com que Jezabel tenha acesso àquilo que é precioso? Porque uma vez que eu negociei princípio, Jezabel tem acesso àquilo que é a missão, visão, valor, e ela rouba de minha unção. Unção é aquilo que me faz operar naquilo que é a missão, visão e valor. É aquilo que me protege. Unção é a manifestação do Espírito na minha e na sua vida. Mas se eu estou longe, Jezabel tem acesso para fazer o quê? Me manipular ao ponto de fazer aquilo que é errado se tornar certo. E com isso, ela vai ganhando espaço. Depois que ela negociou comigo aquilo que era a missão, ela vai, o princípio, ela vai entrar para destruir, consolidando a destruição na missão, na visão e nos valores. Jezabel simboliza, o espírito de Jezabel simboliza a sedução espiritual. Levar os filhos de Deus à idolatria e à imoralidade. Deixa eu te falar, idolatria não é só santo não, tá? Tudo aquilo que tem o meu coração, tudo aquilo que tem os meus olhos, tudo aquilo que tem mais de mim do que aquilo que Deus é idolatria. Meu emprego pode se tornar uma idolatria. Meu marido pode se tornar uma idolatria. A esposa pode se tornar uma idolatria. Os filhos podem se tornar uma idolatria. Uma vez que ela teve acesso àquilo que era a minha intimidade, que ela me convenceu de que está tudo normal, ela traz a idolatria. E se eu começo a idolatrar, eu perco a percepção das outras coisas. Porque aquilo que estava num lugar de honra vai sair do lugar. Aquilo que para mim era importante, que era legado, vai ser comprometido. E eu posso dar lugar. Aí entra com ela o quê? A imoralidade. E aqui não tem criança, só tem homens e mulheres, casados, não casados, mas pessoas adultas. Deixa eu falar uma coisa para você. Ou você, homem, começa a cuidar daquilo que é a sua vida de intimidade e comunhão e reestabelece aquilo que é o lugar que Deus tem para você, ou Jezabel vai te roubar do lugar da adoração. E uma vez que Jezabel te roubar do lugar da adoração, ela vai te roubar daquilo que é o propósito. E ela te roubando daquilo que é o propósito, ela vai te comprometer. Primeiro trazendo para sua vida idolatria a quê? Achar que carro, emprego, futebol, internet é mais importante do que aquilo que eu tenho em casa. Eu começo a idolatrar aquilo que Deus me entregou. E isso começa a se tornar uma maldição, porque eu saí do eixo. E com a idolatria vem a imoralidade. Já tratei muitas mulheres, acompanho algumas que infelizmente lidam com maridos que mexem com pornografia. Sabe por quê? O homem saiu, ficou distante do lugar da intimidade. Aí começa a ir para a internet e a flertar com o pecado. Porque começou a achar normal, aquilo que era errado já não está mais errado, eu já posso. Aquilo que eu tenho aqui já não é mais tão importante, como o bispo disse. Eu começo a comprometer porque eu negociei. Aquilo que está lá já não é mais importante. Aqui, o que eu falei? O pecado é? O pecado é? Se eu estou tendo problema aqui e eu não consigo ajustar porque eu saí da posição, eu vou vir para cá, porque aqui é prazeroso. Por quê? Eu tenho um alívio imediato, eu tenho atenção, não tenho direção.
Aqui eu tenho alguém que me proporciona prazer, mas aqui eu tenho alguém que me traz direção e conserto. Você acha que eu vou querer sair deste lugar aqui, que está me trazendo prazer, para vir para esse lugar? Onde há conserto e direção? Não, só se eu estiver perto da presença e da intimidade e comunhão. Aí muitas vezes a gente está cedendo a Jezabel aquilo que nós temos e nós estamos entregando a Jezabel aquilo que nós temos de mais precioso. Aí quantas mulheres estão saindo dos seus lugares e ocupando o lugar que não é dela, porque tem um homem omisso, um homem que não faz aquilo que precisa ser feito, um homem que não corresponde às expectativas que Deus tem a respeito dele, porque ele saiu do lugar da intimidade. Vocês entendem? Que Jezabel só tem acesso a mim e a sua vida quando eu saio do lugar da intimidade e da comunhão. Vocês estão aqui, gente? Jezabel só tem acesso porque eu deixei o meu lugar de relacionamento com Deus. Jezabel só tem acesso porque eu saí do meu lugar da comunhão com o Pai. Quantos aqui são pais? Vocês deixariam seus filhos correrem risco? Vocês deixariam seus filhos susceptíveis a correr dano? Lugar de intimidade e comunhão. Proteção. Eu só estou protegido aqui, mas se eu saio desse lugar eu me coloco em risco. E muitas vezes tem casas correndo risco por causa da falta de posicionamento daquele que deveria ser sacerdote, trazendo provisão, proteção e segurança. E aí você compromete aquilo que é a sua casa e muitas vezes vai lá para a mulher. Vamos lá para a mulher. Tem muita mulher que está ocupando o lugar de Acabe. Virou Jezabel. Deixou-se ser dominada por ele. Sabe por quê? Porque a ausência de uma autoridade estabelecida faz eu sair do meu lugar para exercer a autoridade. A autoridade é poder delegado. O poder delegado para minha casa foi entregue para o meu marido. Se ele não executa aquilo que é o poder que foi delegado, logo eu vou ter que sair daquilo que é o meu lugar para fazer aquilo que ele faz. Deveria? Não. E tem muitas mulheres saindo do lugar que é dela para estar neste lugar, querendo ter domínio daquilo que não lhe compete. Não é seu lugar. O lugar de domínio, de governo na sua casa não é seu, é do seu marido. O lugar de governo na sua casa não é seu, é dele. E deixa eu te ensinar uma coisa. Aprenda a orar. Tudo que eu quis, tudo que eu precisei, tudo que o meu coração sentiu em Deus, tá? Porque não é só sentir por sentir, não. Eu fui para a presença de Deus e Ele trouxe a direção, a visão e o valor. Você sabe por quê? Porque quando você está comprometido no lugar da intimidade, não tem nada que você peça que o seu pai não faça. Aprenda a orar. Deus, meu marido está no lugar errado, meu marido está na posição errada. Pai, a tua palavra diz que ele é o sacerdote da minha casa. É ele, é ele. E se ele está fora desse lugar, eu vou ter que sair da minha posição para ir para a posição dele. Mas a tua palavra diz que ele precisa me amar, me honrar e cuidar de mim ao ponto de entregar a vida dele, assim como o Senhor entregou pela igreja. E ele não está fazendo isso, eu estou me sentindo assim, assim, assim. E uma vez que eu estou me sentindo assim, eu estou magoada, eu estou ferida, eu estou triste, eu estou decepcionada, as orações dele são interrompidas. Não sobe. Sabe porque tem muita casa que até tem estrutura de estar no novo nível, mas não está vivendo? Deixou de avaliar aquilo que é importante. O homem saiu da posição que deveria estar, a mulher ocupou o lugar que não era dela, e por conta disso, as suas orações foram interrompidas. Você acha que Deus vai fazer mais? Para quê? Para você sair da sua casa? Para você deixar o seu lugar de Éden, para você ver uma outra vida? Não, Deus não é responsável. E uma vez que a gente faz isso, a gente vai dando acesso ao diabo. E aí eu vou dizer para pais de novo, para homens e mulheres. E eu já falei isso aqui uma vez. Nós, como pastores, e a tia Gabi, nós conseguimos fazer uma leitura da casa de todo mundo por conta dos filhos.
E muitas vezes, porque o sacerdote saiu da posição que ele deveria, a casa fica comprometida. Filho dá trabalho, filho xinga, filho chora, filho começa a dar trabalho na escola, filho começa a se relacionar de pessoas de forma agressiva porque vê aquilo que é a referência dele fazer. O filho começa a agir de acordo com aquilo que ele... não com aquilo que ele ouve. Porque aquele que deveria ter a posição de governo deixou de estar no lugar da intimidade e comprometeu o propósito. Mas sabe por que tem muitas pessoas vivendo um caos? Porque saiu do lugar da intimidade e adoração. E com isso, Jezabel está ganhando acesso. Está ganhando acesso. Ganhou acesso primeiro onde? A gente precisa entender que Deus tem uma estrutura para a nossa vida. É primeiro quem? Depois? E depois? Vamos lá, primeiro vem Deus. Depois? Depois? Se eu não estou no meu lugar de intimidade, logo eu não vou reconhecer que Deus é a autoridade maior e não vou me submeter mais àquilo que é a direção de Deus, porque eu comprometi o princípio. Então está tudo normal, está tudo liberado. Só que isso tem um agravante, isso tem uma consequência. Se eu sair desse lugar, logo a pessoa que está abaixo de mim vai ter que sair do lugar dela para executar aquilo que eu deveria executar. Aí logo um lugar fica vago. Esse lugar estando vago, aqueles que estão abaixo vão ser comprometidos por quê? Ficou comprometido, né? E aí eu começo já a falar com os filhos já não começam a não obedecer mais, a não ouvir, eu começo a retrucar, sabe por quê? Eles não aprendem com aquilo que eu falo, eles aprendem com aquilo que eu faço. Então uma criança que nunca xingou, nunca gritou, uma criança que nunca teve acesso lá fora a coisas do mundo, ela começa a reproduzir, por quê? Porque viu a sua figura de autoridade fazer. Simples assim. Jezabel teve acesso primeiro ao cabeça da casa, por causa da falta de posicionamento e intimidade. Logo, Jezabel vai ter acesso a quem? Aquilo que deveria ser a figura de amor, de direção, aquela que coloca os filhos debaixo do lugar de autoridade. Se a autoridade em cima foi comprometida, toda a autoridade para baixo também vai ser. Aí os nossos filhos começa, porque uma vez que o espírito de Jezabel foi liberado, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Jezabel não tem acesso a lugares em que os princípios não foram quebrados. Não tem. Porque o princípio nos protege. Não é castigo de Deus. A palavra não vem para nos castigar, a palavra vem para nos reposicionar. E uma vez que foi quebrado aqui, aquilo que é a minha prática, logo vai ser a prática do meu filho. Porque o espírito de Jezabel que foi atuando por causa do meu lugar, da falta de intimidade, logo vai ter acesso para atuar na vida de quem? Dos filhos. Sabe por quê? Porque se eu sair deste lugar aqui, não é o Espírito Santo de Deus que me coordena mais. Eu estou neste lugar, que é o espírito de Jezabel que está comandando a minha vida. Se eu sair deste lugar, que é o Espírito de Deus que coordena a minha vida, para este lugar, dando lugar a Jezabel, você acha que é o Espírito Santo de Deus que vai atuar na vida do teu filho? Você acha? E cada vez mais a igreja do Senhor tem se perdido, porque Jezabel não vem com o intuito de destruir tudo de uma vez, ela vem fazendo as coisas de forma gradativa. Só que a gente está se perdendo, sabe por quê? Jezabel cega aquilo, cega a gente daquilo que a gente é. Depois da sedução espiritual, fazendo com que os filhos do Senhor saiam do lugar da adoração e vá para o lugar de idolatria e imoralidade espiritual ou moral, ela começa a misturar um evangelho contaminado. O que é evangelho? O que quer dizer evangelho? O que quer dizer evangelho, bispo? Não, o bispo não pode, que ele sabe. O que significa evangelho? O que significa, Ana? Boas novas.
aquilo que deixou de ser boa nova começa a ficar misturado por causa dos meus interesses, porque eu saí do lugar da intimidade e correção, aí eu vou para esse lugar e você acha que eu vou me preocupar com aquilo que é princípio? Vou não, já está tudo misturado. Aí eu já não venho mais para a igreja porque eu quero uma vida de intimidade, porque eu quero entregar um culto racional, porque eu quero fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Aí eu trato Jesus, eu vou dizer para vocês uma coisa pesada, que eu já tomei 3 pancadas e eu não engulo mais nada. A gente começa a tratar Jesus como uma prostituta e ele não é. Eu venho para a igreja querendo me relacionar com Jesus como se ele fosse obrigado a me dar aquilo que ele não é, porque tudo aquilo que ele precisava fazer já foi consumado. Aí eu saio do lugar da intimidade, vou para o lugar que não é meu, e eu comprometo tudo aquilo que Jesus já me entregou. Aí eu começo a misturar aquilo que é santo com aquilo que é profano. Aí o meu interesse, o interesse de Jesus já não é mais o meu. Aí eu começo a fazer o quê? Eu venho para a igreja, Jesus, mas eu só vou dizimar se o Senhor me der um carro. Eu só vou lhe devolver o dízimo se o Senhor fizer na minha vida. Eu só vou lhe entregar a minha oferta se o Senhor me devolver aquilo que eu estou te entregando. Jesus não é obrigado a te dar nada. Se você vive uma vida de princípio, o princípio te estabelece. Se você entregou, o princípio vai te devolver. Mas você precisa ter certeza aonde você está entregando, para quem você está entregando e a intenção com a qual você está entregando. Eu não vou entregar por entregar. Eu preciso entregar para Deus aquilo que lhe é devido. E muitas vezes nós estamos sendo roubados. Porque quando eu saio do lugar da intimidade, aquilo que era o princípio falado, falado e vivido, deixa de ser vivido. Aí começa a ser só ouvido. Aí já não estou ouvindo mais, sabe por quê? Porque dói, obedecer vai requerer de mim, de você, aquilo que me custa, que te custa. E muitas vezes a gente não está querendo entregar nada para Jesus e está querendo tudo dele. Você não vai ter dele nada enquanto você não entregar aquilo que é devido. Estava conversando com o bispo um dia desse, nas nossas conversas teológicas. Aí a gente vem para a igreja e entrega o dízimo. Ah, eu quero uma vida próspera financeira. Quer? Entrega, que Jesus se responsabiliza em fazer. Só que sabe o que é que a gente faz? A gente até entrega para Jesus uma vida financeira digna, mas uma vida moral prostituta. E uma vez que eu comprometo o outro lado, esse lado aqui também vai estar comprometido. Você sabe por quê? Jesus não vai financiar o teu pecado. Jesus não vai financiar aquilo que você está fazendo errado. Você até pode ter financeiramente, mas sabe o que é que vai acontecer? Você vai perder o financeiro porque vem doença e não é de Jesus não, tá? É a falta do lugar que você está. A Bíblia diz que se aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, eu tenho um esconderijo bem aqui. Eu estou aqui embaixo, estão me ouvindo? Eu estou aqui embaixo, se eu sair daqui, eu não estou escondida mais. Eu entrego a minha vida financeira para o Senhor, mas eu sair deste lugar aqui de segurança, eu vou para esse lugar. Sabe o que é que vai acontecer? Você até entregou seu dízimo, mas sua vida prostituta vai te trazer doença, vai te trazer pobreza, vai te trazer quebra, vai te trazer um monte de coisa. Aí você vai ter que se virar para reestabelecer aqui. Aí começa um caos, uma desordem. Sabe por quê? Porque eu saí do lugar da intimidade. Intimidade não é para quem quer, é para quem suporta. Intimidade não é porque eu achei bonito uma vida com Deus, querer uma vida de barganha e eu tô lá. Não, a gente está vivendo um tempo em que Jezabel tem dominado as nossas vidas por interesse pessoal e não mais de propósito. Por quê? A gente saiu do lugar da intimidade. E uma vez que esse lugar está comprometido, nada mais me importa a não ser aquilo que eu penso e sinto. Aquilo que eu sinto começa a falar mais alto do que aquilo que é o princípio. E está tudo normal, porque eu deixei de ter uma vida de relacionamento. E sabe o que está acontecendo? A gente está ficando morno. A gente tolerou Jezabel na nossa vida ao ponto de se tornar morno. A Bíblia diz que gente morna, Jesus vomita.
Quer ser vomitado por Jesus? Quer ser vomitado? Continua na posição que nós estamos. Eu não quero. Eu estou buscando melhorar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu também estou susceptível a cometer os mesmos erros que vocês. Só que há um problema. Há uma cobrança maior sobre aquilo que nós somos, porque eu e o bispo teremos que dar conta da sua vida e da minha vida. Há uma cobrança maior. Se eu saio desse lugar da intimidade, eu comprometo não só a minha vida, eu comprometo a minha vida e a vida de vocês. E uma vez que Jezabel já comprometeu aquilo que era adoração, ela compromete moral. Gente, esse trem fica apagando toda hora. E começa a fazer a mistura. E aí, depois dela fazer isso, ela começa uma rebelião contra a verdade. Eu começo a rejeitar a correção bíblica. Sabe por quê? Eu estou tão contaminado com aquilo que Jezabel fez que eu não aceito mais ser corrigido. Estou tão acostumado na ambiência do pecado, da mentira, do engano, porque eu saí do lugar da intimidade, que eu rejeito. E não é porque não tem quem corrija, é porque a gente se tornou rebelde. A gente deixou de querer ser corrigido. E Deus está voltando para buscar uma igreja pura, santa e sem mácula, não uma igreja rebelde. Não uma igreja que saiu da posição da adoração, da entrega, da renúncia. E aí a gente responsabiliza Deus. Ah, Deus, mas o Senhor disse que faria, mas você cumpriu o princípio? Ah, eu só quebrei esse princípio aqui, foi lá reparar o teu altar? Ah, Deus, mas o Senhor não está vendo? Deus está vendo. Onde o Senhor está? No mesmo lugar que você deixou Ele e quis viver a sua vida da sua forma. Ah, pai, mas eu estou sofrendo. É meu filho doente, é minha casa desmoronando, é minha vida financeira um caos. Onde o Senhor está? No mesmo lugar que você me deixou. No mesmo lugar que você abandonou. No mesmo lugar que eu fui deixado, eu fui traído, eu fui trocado. E aí a gente quer requerer de Deus uma vida abastecida, abastada, guardada, protegida, quando na verdade eu não tenho entregado nada de princípio inteiro. Meia obediência é desobediência completa. Aí você quer uma vida abastecida em amor, em zelo, em fidelidade, sendo que você está entregando uma vida de rebeldia, uma vida de falta de posicionamento, uma vida de não correção. Deixa eu te falar, dá tempo. Dá tempo. Porque todas as vezes que Deus continua falando a mesma coisa é porque a gente ainda não aprendeu. E se eu e você não aprendemos, Jesus vai continuar falando, porque Ele veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Não foi para que eu e você nos perdêssemos naquilo que é a grandeza de Deus, não. Foi para que nós vivêssemos uma vida plena naquilo que Ele é. E a plenitude de Deus só vai chegar quando o meu coração estiver alinhado com aquilo que é a palavra. Mas meu coração está alinhado com Jesus? Está não. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu só posso caminhar por esse caminho se eu estou na vida, que é a verdade, que é Ele. Dói, não dói? Ah, bispa, mas eu não me prostituo, eu não tenho uma vida lasciva. Deixa eu te falar uma coisa, sabe qual é o problema nosso? Achar que pecado é só sexo fora do casamento, sexo fora da aliança, sexo namorando. Tudo aquilo que me faz errar o alvo é pecado. Eu falar do irmão que está tentando ter a vida estabelecida e está organizando a vida é pecado.
Eu xingar é pecado. Eu maltratar a minha esposa é pecado. Eu desonrar meu marido é pecado. Eu mentir é pecado. Eu roubar é pecado. Eu não dizimar é pecado. Eu enganar é pecado. Eu usar daquilo que é a minha influência é pecado para fins que não condizem com aquilo que é a verdade. E sabe o que tem acontecido? Jezabel teve tanto acesso àquilo que nós somos. Jezabel teve tanto acesso àquilo que nós temos, que ela tem silenciado vozes proféticas. Jezabel tem quebrado a unção. Jezabel tem destruído homens e mulheres de Deus, porque eles negociaram o seu lugar de autoridade. Só que deixa eu te dizer uma coisa. Quando Deus fala com a igreja em Apocalipse, Ele está dizendo: você é assim, assim, assim. Porém, eu tenho isso contra ti. Mas há tempo de resposta do céu para mim e para a sua vida. Há tempo de liberação do céu de forma positiva para mim e para a sua vida, desde que haja um posicionamento, desde que haja um reposicionamento para o seu lugar de origem, que é filho. Eu posso até ter saído do lugar da intimidade, ter vindo para este lugar de vergonha, mas o mesmo Deus que morreu através de Cristo na cruz do Calvário é o mesmo Deus que quer me tirar deste lugar daqui e me reconectar àquilo que é o lugar da intimidade e da comunhão. O mesmo Deus que morreu por mim em Cristo na cruz do Calvário é o mesmo Deus que está me chamando e te chamando para que nós possamos ser reconectados na videira, para que nós possamos frutificar como Ele é. É muito bom. Aí a gente vem aqui: Deus, Tu és o meu Senhor. Deus, Tu és o meu Pai. Quantos aqui são filhos? Todos são filhos? Para filho, há um comando do céu. E isso é obediência. Mas para discípulo há um convite do Senhor. E só anda com discípulo quem é amigo. Só anda com discipulador quem é amigo. Há um convite do nosso amigo essa manhã para mim e para você, para que a gente saia deste lugar aqui por escolha, para vir para este lugar por um convite daquele que nos amou. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Já tem uns dias que Deus está falando comigo de forma pessoal e usando pessoas, profetas, para falar comigo. Quando Deus quer falar com a gente, Ele usa a palavra. Quando Deus quer falar de novo, Ele usa a palavra. Mas quando Deus quer testificar para trazer juízo, Ele usa o profeta. E Deus tem usado muitos profetas nessa casa para falar sobre realinhamento e reposicionamento. Você até pode ter saído deste lugar aqui, ter ido para aquele lugar lá, mas o céu está me chamando e te chamando para voltar para o lugar da adoração, porque ainda há tempo. Há tempo de reposicionamento. O louvor pode subir. Há tempo de reposicionamento, há tempo de realinhamento, há tempo do Senhor para mim e para a sua vida. Porque eu não posso ser uma Jezabel e nem dar lugar para ela. Sabe por quê? Jezabel, ela veio com um espírito, assim como o diabo, para matar aquilo que é a sua identidade, para roubar aquilo que é a visão que Deus te deu e para destruir aquilo que é o propósito na minha e na sua. Só que a gente não vai mais negociar com Jezabel, amém? Não. A gente não vai mais negociar com Jezabel, amém? Amém? Quantos aqui são filhos? Mas quantos aqui decidiram ser discípulos de Cristo? Discípulo faz aquilo que vê o mestre. Eu não posso somente dizer que sou.
eu preciso ser aquilo que Ele é. A Bíblia diz que Jesus fazia aquilo que Ele via, logo Ele se tornou filho e discipulador. Como filho, Ele obedeceu uma voz de comando, mas como discipulador, Ele me ensinou e te ensinou a fazer aquilo que o nosso Pai discipulou tem para mim e para a sua vida. Fica de pé. Eu sei da minha vida o lugar que eu entreguei na mão de Jezabel. E eu vou dizer para vocês, durante muito tempo, as minhas emoções foram alvo fácil para Jezabel atuar. Durante um tempo na minha vida, foi eu que entreguei na mão de Jezabel aquilo que eram as minhas emoções. Por causa daquilo que foram os danos, por causa daquilo que foi o meu passado, por causa daquilo que foram as minhas raízes, por causa daquilo que eu vivi lá no meu núcleo familiar de pai e mãe. E em muitas situações eu entreguei na mão de Jezabel aquilo que era a influência da minha vida, e durante muito tempo eu fui governada por aquilo que eu senti. Só que o Senhor está nos chamando para um tempo de reposicionamento, realinhamento, mas um tempo de arrependimento. E entenda, arrependimento é diferente de remorso. Porque remorso eu até sofro porque eu pequei, mas eu volto a pecar novamente. Arrependimento não. Arrependimento é lugar de gente que foi remida, lavada, limpa pelo sangue do Cordeiro. Há uma diferença. E o Senhor tem nos chamado para esse lugar, sabe, de governo, mas um lugar onde nós somos filhos. E filho não compactua com as obras do diabo. Filho denuncia as obras dele. Então, se você é filho, eu quero te convidar essa manhã. Eu não sei aonde foi o seu lugar que você entregou nas mãos de Jezabel. E deixa eu te falar, ela volta para requerer aquilo que ela te entregou. Eu quero te convidar essa manhã, e é você e você mesmo, que eu vou orar por mim. Você vai orar e falar: Jesus, eu entreguei este lugar na mão de Jezabel, mas eu quero aquilo que é meu. Eu quero aquilo que o Senhor me entregou. Eu quero aquilo que é meu por herança. Eu quero aquilo que foi o legado qual o Senhor construiu na minha vida. Eu quero de volta aquilo que o Senhor me entregou. E como filhos, nós vamos sair desse lugar de mistura, de santo e profano, e vamos viver uma vida alinhada com aquilo que é o princípio, com aquilo que é o propósito. E como filho, nós vamos sair deste lugar onde muitas vezes nós ocupamos um lugar que não era devido. Porque quando nós saímos do nosso lugar, Jezabel vem, nós entregamos a ela o acesso daquilo que era o nosso lugar de honra. E o Senhor tem nos chamado, me chamado e te chamado para um tempo de governo, um tempo de aliança restabelecida, um tempo onde nós vamos viver no extraordinário tudo aquilo que Deus preparou para nós, mas através do arrependimento. Não é remorso, eu fiz, eu chorei, mas eu voltei para o meu lugar de erro, eu voltei para o meu lugar de pecado e saí do meu lugar de adoração. Não! Eu vou voltar para o meu lugar de intimidade e comunhão. Eu vou para um lugar de arrependimento. Eu vou para um lugar onde o Senhor tem acesso a tudo aquilo que eu sou, ao meu coração, às minhas emoções. Volte para o lugar da intimidade. Volte para o lugar da comunhão. Volte para um lugar a qual você abandonou e disse: não, não abandonei, abandonou. Porque se o Senhor continua falando conosco, é porque a gente ainda está nesse lugar. O Senhor tem chamado uma igreja, porque mesmo na condição de filho eu posso me perder daquilo que é o meu pai. Porque mesmo na condição de discípulo eu posso me distanciar daquele que é o meu discipulador. Mas no lugar de adorador, eu sei a quem eu devo honra, eu sei a quem eu devo glória. Eu sei porque o Senhor está buscando pessoas com o coração inclinado a fazer aquilo que agrada o coração dele. E muitas vezes as nossas emoções é por causa daquilo que eu sinto, que eu tenho me afastado daquilo que ele é, dando lugar a quem nunca deveria ter.
Talvez você não tenha pecado, não tenha adulterado, mas talvez você está errando na forma como você está conduzindo a sua casa. Talvez você esteja errando na forma como você está conduzindo a sua empresa, aceitando alianças ilícitas com aquilo que é legal. Talvez você está negociando na sua vida aquilo que o Senhor te entregou, como o bispo bem disse. Eu estou trocando aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. Nós queremos te pedir perdão, Senhor, pelas nossas falhas, gestos, ações, omissões. Eu quero te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes eu dei acesso a Jezabel através daquilo que são as minhas emoções. Muitas vezes, Senhor, ela dominou aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, me levando, Senhor, para um lugar da falta de intimidade e comunhão. Ah, Deus, no nome santo do Senhor Jesus, eu não sei aonde os teus filhos abandonaram, Senhor, o lugar da intimidade, da comunhão. Talvez não tenha sido nas emoções, mas talvez tenha sido, Senhor, no financeiro, naquilo que é o trato com os filhos, naquilo que é, Senhor, a vida de intimidade e comunhão. Deus vai te encontrar a vida de cada um dos meus irmãos. Restabelece, Senhor, o lugar da intimidade. Restabelece, Senhor, o lugar da comunhão. Restabelece, Senhor, o lugar da adoração. Restabelece, Senhor, o lugar de uma vida, Senhor, em Ti. Deus, porque metade de um princípio não é ele ter, nenhuma desobediência e uma obediência completa é desobediência. Nos ensina a obedecer e não sacrificar, Pai, porque o Senhor quer obediência e não sacrifício. Quantas vezes a gente vem para a Tua presença e sacrifica porque um dia nós desobedecemos aquilo que foi a direção e comprometemos a missão, a visão, os valores daquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos, Pai. Eu te peço perdão, Senhor. Eu te peço perdão e te chamo. E clamo, Senhor, pela resposta. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, destrói a sentença do diabo. Destrói a sentença do diabo. Deus, paralisa nas regiões espirituais tudo aquilo que não é teu, porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas principados, dominadores, Deus, das regiões espirituais. Nós entregamos, Senhor, o governo das nossas vidas, mais uma vez nas tuas mãos te pedimos, Pai, que nunca mais Jezabel venha ter acesso àquilo que nós somos. Deus, destrua, porque nós viemos para denunciar e destruir as obras do diabo. Nós denunciamos, Senhor, a mentira, nós denunciamos a fofoca, nós denunciamos, Senhor, aquilo que não é teu, nós denunciamos, Senhor, a orfandade, nós denunciamos, Senhor, tudo aquilo que não provém de ti, nós denunciamos, Senhor, a prostituição, nós denunciamos a falta de comunhão, nós denunciamos, Senhor, mas te pedimos que a unção do Senhor que despedaça o jugo, que foi comprometida, Senhor, por causa da ausência do lugar da adoração, venha sobre aquilo que nós somos uma vez mais, venha sobre aquilo que nós somos uma vez mais. Meu Salvador, Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes.